prazer te receber aqui, uma honra para mim poder ter você aqui no Geradas. E eu tenho certeza que foi o Senhor que te trouxe. Estou muito feliz. Olá, Larissa, o prazer é todo meu de estar participando desse programa maravilhoso e edificante, né? Pois a gente sabe que existem muitas pessoas precisando ser edificadas e o prazer é meu de estar aqui com vocês. Amém. Você falou que antes de eu te chamar, te convidar, uma pessoa já tinha falado sobre o Geradas com você. Verdade. Compartilhe com a gente. A minha irmã mais velha, ela tinha comentado comigo que se via, né, que me via fazendo esse testemunho. E principalmente no Geradas, ela disse que viu um testemunho no Geradas, ela segue, inclusive, e ela disse que me imaginou lá. E eu disse, olha que forte, porque eu também já estava com isso em mente. E você fez o convite e uma coisa teve a conexão com a outra. Deus puro, né? Amém. Só para vocês terem ideia, vou compartilhar aqui com vocês. Eu conheci a Bia lá, nós somos aqui de Maceió, lá no Marcos dos Corais. A Bia estava fazendo o evangelismo e levando a palavra no Marcos dos Corais, junto com todo o pessoal, né, que estava com você, louvando. E nós chegamos lá, fomos direcionados para lá, sentamos lá e ficamos lá, louvando e engrandecendo o nome do Senhor junto com ela. E ela falou que estava pedindo para Deus reforço naquele momento. E nós chegamos lá para unir forças ali e orar ao Senhor por tudo que Ele tem feito e que Ele estava fazendo naquele momento, naquele lugar. Sim. Eu sempre costumo falar que Deus, Ele não une pessoas, Ele une propósitos. Verdade. Já estava na agenda do Senhor, você está aqui. Tenha certeza que o Senhor nos uniu para que esse propósito aqui viesse. Amém? Sim. Amém, verdade. Bia, eu queria que você se apresentasse aqui para o Gerado, para o pessoal que está assistindo Geradas para o Milagre. Tenho certeza que muita gente te conhece, mas às vezes as pessoas nos conhecem o que nós estamos vivendo hoje, mas não conhecem a nossa história. Eu queria também que você compartilhasse conosco se você nasceu no lar cristão, se você já na sua casa você já ouvia falar sobre Jesus. Fique à vontade. Eu sou Bia e eu não nasci num lar cristão, né? Desde os 7 anos de idade, a minha mãe ela começou a me levar, tanto eu como também a minha irmã mais nova, para uma outra religião, para adorar a outros deuses. E não era algo que ela quisesse, mas era algo que ela não tinha com quem deixar. Eu lembro que ela sempre dizia isso, que pelo prazer dela não era estar ali, mas por ela estar presa, a outros deuses, por ela estar cativa, ela simplesmente levava a gente. E eu, como uma menina que era curiosa sobre tudo, esperta também, queria sempre saber como era que fazia as coisas. Era uma pessoa que não tinha medo, porque normalmente as pessoas têm medo, mas eu não tinha medo. E eu comecei a aprender muitas coisas lá dentro, de tal maneira que as pessoas que olhavam assim, até os novos, que tinham acabado de chegar dentro do ambiente, que para eles ainda era tudo novo, eles olhavam para mim e diziam que eu poderia ser uma das cabeças, dentro da religião. E até falava que eu era muito esperta para isso. E até dava nomes, do que eu seria dentro daquela situação de adoração de imagens, de adoração de deuses. Mas o Senhor, Ele chegou, O Senhor, Ele chegou primeiro, e eu vejo que o Senhor, Ele reverte, o quadro da história. Ele muda totalmente, pois a gente sabe que desde o ventre, da nossa mãe, a gente já é chamado, já é escolhido. E talvez as pessoas poderiam olhar para mim e dizer, vai ser isso, vai ser aquilo, mas o Senhor já tinha escrito uma nova história. O Senhor já tinha feito, já estava escrito. Então, a gente sabe que aquilo que o Senhor Ele escolhe, está escolhido. E o Senhor é aquele que chega. Amém. O Senhor é aquele que chega nas horas que a gente menos imagina, E eu vejo o Senhor, Ele me arrancando de dentro de um lugar a qual muitas das vezes eu achei que eu não poderia estar, Que na verdade eu não deveria estar, mas o Senhor é aquele que chega e nos arranca. É verdade. E que na verdade você, quando a gente é criança, você falou até que você
começou a frequentar quando você tinha 7 anos de idade. Isso. Quando a gente é criança, a gente não tem muito escolhas. A gente vai para onde os nossos pais nos levam. Mas Isso. como você falou, a promessa do Senhor aí é essa. Nós fomos já escolhidos dentro do ventre da nossa mãe para viver as promessas dele. E ele sabe de todas as coisas. E hoje você está aqui como é um evangelista do Senhor. Glória Uma mulher a que foi Deus. levantada para levar a palavra de Deus. E para ajudar o Senhor através do Santo Espírito dele a salvar almas para o reino dele. Para a honra e a glória do Senhor. Amém. Bia, eu queria que você falasse um pouco sobre quem era a Beatriz antes de ter um encontro real com o Senhor. Como era a sua vida? Como eram os seus comportamentos? Como é que você agia antes dessa Bia de hoje? Então, Larissa, em 2014 eu havia me convertido, né? Eu visitava lá uma igreja e eu me converti e eu passei 8 meses, né? Passei 8 meses, só que aí depois eu me desviei, inclusive por causa do carnaval. Entendi. Eu era um tipo de pessoa que eu gostava muito de lugares, sabe, errados, Sei. lugares que tem tudo de errado no ambiente. Era um tipo de pessoa que era pior do que pessoas que bebiam e até mesmo usava drogas, né? Sim. E eu lembro que em 2014 eu me converti, mas eu não tinha tomado uma decisão realmente, né? Eu não havia me posicionado como era para ser. Então, as coisas do mundo ainda reinavam dentro de mim, era uma luta, era uma guerra, principalmente pelo meu lar não ser cristão, né? Minha mãe de uma religião, meu pai, né, totalmente fora, sabe? Então, o meu lar, ele não era cristão. E era uma luta, era uma guerra tremenda. E eu lembro que eu gostava muito das coisas do mundo. Gostava muito de reggae, gostava muito de estar no pagode, aquelas coisas todas. E eu era muito apegada a isso. Então, quando chegou no carnaval, que inclusive era uma das festas que eu mais gostava, folia era comigo mesmo, eu simplesmente me desviei, né? Saí e fui com o meu ex-companheiro que eu tinha, né, no tempo. E aí eu lembro que eu me desviei e eu voltei somente em 2019. Eu voltei em 2019 porque, na verdade, o Senhor já nos chamava, né? Claro que eu também sou fruto de orações de pessoas, né? Eu lembro que a minha ex-cunhada, ela era cristã, até hoje ela é missionária. Ela é minha ex-cunhada e ela sempre estava orando por mim. Eu ia visitar o círculo de orações. E o Senhor sempre me inquietando, até que um dia eu tive um sonho. Porque, na verdade, eu ficava com muito medo de Jesus voltar e eu ficar. Sim. Esse era o meu maior medo. E uma vez eu tive um sonho, eu deitada, do mesmo jeito que eu estava deitada, no sonho também eu estava. Só que aí eu me acordava com um barulho muito grande. Era um fuzuê muito grande, um barulho muito grande. E eu corria, e lá na casa que eu morava, ela tinha 2 partes assim que você abria a janela e dava para ter acesso, né, ao lado de fora e bastante. E eu lembro que quando eu me acordava no sonho, eu corria para ver o que era. Quando eu cheguei na porta, que eu abri a janela, eu via as pessoas correndo para lá e para cá, desesperada. E na medida que elas corriam, eu ficava querendo saber o que era. E uma zoada, eles gritavam, eles faziam barulho. E eu chamava alguém e eu dizia, o que é que está acontecendo? E alguém dizia, Jesus está voltando, olhe para ali. E quando eu olhava para o céu, eu vi uma claridão muito grande e eu ficava desesperada, porque eu sabia que eu estava afastada da presença de Deus. E ali, na verdade, era o Senhor me chamando, né? E esse sonho, ele ficou marcado, porque na verdade foi uma revelação. Se ficou marcado, é uma revelação. É verdade. E ficou marcado na minha mente, e aquele negócio me inquietando, o Senhor me chamando, até que eu decidi. Eu era um tipo de pessoa que usava short, cropped, body, né? Vivia em um mundo totalmente errado, né? Pessoas envolvidas erradas. E eu lembro que eu tomei uma decisão, e não foi na igreja. Não foi na igreja, né? O Senhor, ele realmente teve um encontro comigo. Deus realmente me chamou, porque eu lembro que eu ficava na lanchonete e certa vez à noite
eu lembrando ainda desse sonho, o Senhor dizendo, vem para minha presença, vem para minha presença. E eu lembro que eu estava sozinha na lanchonete nesse dia, e eu simplesmente olhei para os céus, e naquele dia tinha faltado até energia. E quando eu olhei para os céus, eu vi só estrela. Só estrela. E o Senhor me chamando, falando comigo ali no íntimo. E eu disse, meu Deus, eu não quero mais essa vida para mim. Porque a vida que eu vivia, Larissa, era uma vida de brigas, sabe? Era uma vida de intrigas. Era praticamente um inferno. Não tem quando um ser humano não tem paz. Quando o ser humano não tem paz e a alma clama por paz, que na verdade só Jesus pode dar ela. Só Jesus pode preencher o vazio, só Jesus pode dar a paz, só Jesus pode nos encher, nos completar. Porque às vezes a gente fica procurando ser completo por A, ser completo por B, ser envolvido por A, ser envolvido por B, procurando felicidade onde não tem. Quando na verdade Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, se não for Jesus, outro caminho não existe, outro caminho não há. Fora que na minha mente existia aquele negócio, se Jesus voltar, eu fico. Isso. Então, o medo e a falta de paz que eu tinha, né, principalmente com as pessoas que eu era envolvida, me fez entender que só o Senhor, Ele tem palavra de vida eterna, só Jesus. E aí, você, de certa maneira, você começou um relacionamento, 13 anos, você era uma criança. Isso. Porque eu tenho uma sobrinha de 13 anos, ela é uma criança. Então, você era uma criança ainda. Criança. Mas você, como você falou, você era ousada. Você era destemida. Não é isso? Então, assim, imagine, até para você montar um relacionamento, você com 13 anos... Imaturidade. Você não tem era discernimento, sabedoria. Você era uma criança, então não tinha como também, né? O Senhor não desejava isso para você. Foi tudo muito novo, muito cedo. Mas, como você falou, Ele tem um plano perfeito. Ele sabe exatamente do que a gente precisa. E às vezes até permite que a gente passe por algumas coisas para depois a gente entender que o melhor lugar é os pés dele, é nos braços do nosso Pai. E como é bom ser cuidado por Deus, né? Verdade. Como é bom sentir esse amor, esse carinho que o Senhor tem para as nossas vidas. Ô Bia, eu queria saber quando é que você começou a perceber que o ambiente que você frequentava não lhe trazia paz. Quando você começou a ter esse entendimento? Porque a gente começa a ter um entendimento. Mesmo nova, você já frequentava tudo, mas quando teve esse despertar, assim, não, isso aqui não é pra mim. Isso aqui não faz parte do que Deus quer pra minha vida. Então, Larissa, na verdade, eu me afastei um pouco depois do meu ex-companheiro, né? Sim. Que ele não gostava do ambiente, não queria eu envolvida nisso. Sim. Só que, na verdade, mesmo eu me afastando por causa dele, eu ainda era influenciada, né? Muito influenciada. Havia muitos pactos, né? Inclusive altares levantados, entendeu? Para deuses estranhos. E tudo aquilo ali ainda me envolvia, sabe? Eu sabia que ainda existia, porque quando o sangue, o suor da gente é liberado neste altar, inclusive o dinheiro, né? Toda vez que você oferta, toda vez que você lança um sacrifício em altares que não é do Senhor, que não pertence a Deus, então aquele sangue ali ele vai clamar. Então, na medida que já foi liberado, né, através de minha mãe, já foi liberado ali no altar, então eles tinham a legalidade na minha vida. É tão provável que a minha vida, é por isso que a minha vida ela era tipo assim conturbada. Eu era uma pessoa que era briguenta real, né? Até porque isso não é de Deus. Os frutos do Senhor, ele é paz, entendeu? Ele é amor, ele é mansidão. E eu era uma pessoa muito briguenta. Demais, só você vendo. Então, tipo assim, o Senhor, ele precisou trabalhar também nesse interior, né? E eu era uma pessoa muito influenciada até conhecer Jesus e até ter o conhecimento também de que todos os altares que foi levantado lá atrás precisam ser quebrados. Porque às vezes a gente acha que só aceitar Jesus é o suficiente, mas suficiente sim para a salvação, né? Salvação da alma,
porque a gente sabe que crê em Jesus e será salvo. Só que sobreviver uma vida que o Senhor ele tem para liberar sobre nós aqui ainda na terra, a gente precisa quebrar os pactos. Sim. Precisa quebrar os pactos, precisa retirar todo o sangue que minha mãe, meu pai, seja lá quem for, lançou na minha vida lá atrás. Todo o sangue tem que ser retirado. Todos os pactos têm que ser quebrados. Você pode me perguntar como é que eu faço isso? Na oração. Na oração de arrependimento. Ah, mas foi minha mãe quem fez. Você vai se arrepender por ela. Ah, mas foi meu pai quem levantou. Você vai se arrepender por ele. E você vai declarar, porque o Senhor nos chamou para isso. E sobre isso também existem libertações. Porque quantas pessoas vivem com a vida financeira presa, vivem com a vida emocional presa, vivem com a vida sentimental, sabe, escassa. Então, tipo assim, nada flui, nada cresce. E isso precisa ser quebrado, porque existem ciclos que muitas das vezes é repetitivo na nossa vida, porque a gente ainda não quebrou aquele altar. E tem coisas até mesmo que o Senhor nos traz à memória. Nos traz a memória para que a gente venha lembrar, para que a gente venha quebrar. É a gente retirar no mundo espiritual todo o sangue que foi lançado. Ah, foi lançado por mim, como muitas das vezes a minha mãe fazia, né? Fazia sacrifícios, lançava ali a semente dela, o sangue dela, que é o dinheiro, para oferecer o sacrifício, em propósito de quê? Da Bia. Então, o sangue ali está clamando sobre a terra. E a Bíblia fala sobre isso, que o sangue clama sobre a terra. Então, o sangue ali clamando sobre a terra, e mesmo que eu aceitei Jesus, eu preciso renunciar. Então, a receita é arrependimento, renúncia e clamar para que o Senhor ele retire todo o sangue que foi liberado nos altares de deuses estranhos, para que o Senhor ele venha tomar de conta realmente das nossas vidas. E isso é em tudo, né? Até na nossa genética, até no nosso DNA, porque nós devemos decidir e acreditar que nós não seremos igual aos nossos pais, não seremos igual aos nossos avós e assim sucessivamente. Nós seremos uma geração nova e seremos uma geração que o Senhor é quem vai tomar de conta e será escrita a história pela mão do Senhor. Né? Às vezes a gente gosta de, é porque vai ser igual mãe, igual pai. Não, em nós é quebrada a maldição. Amém. E para isso precisa o nosso posicionamento. Posicionamento. Você precisa se posicionar. Você precisa determinar em oração, sabe? Fazer limpeza. Senhor, limpa todos os altares que eu levantei, que meus pais levantaram. Precisam ser limpos para que a gente venha fluir em tudo. Até porque o Senhor nos chamou para crescer. Amém. Deus nos chamou para crescer. Vejam só, sempre a gente tem algo para aprender. Quando a gente se falou ontem pelo telefone e você trouxe algumas coisas para mim, na verdade eu não sabia, não conhecia a história da Bia. Eu conhecia a Bia, mas eu não conhecia a sua história. Mas o Senhor falou que você estaria aqui e pediu para eu te procurar. E quando eu escutei a sua história, eu fiz, meu Deus, realmente, essa história precisa ser contada, porque tem muita gente preso aí, sem saber o que verdadeiramente tem por trás. Agora a Bia vai entrar um pouco no testemunho dela, falar um pouquinho de uma forma mais profunda de como foi a história dela, dos 7 anos até agora, onde o Senhor a trouxe para viver outros planos, os planos do Senhor Jesus para a vida dela, que passou por um processo e ainda passa, né? Porque a gente vive num processo de ser liberta de nós mesmos todos os dias, né, Bia? Nós vamos mortificando a nossa carne todos os dias para não pecar contra o Senhor, para não entristecê-lo, não decepcioná-lo. Fique à vontade, Bia, para você falar um pouco mais sobre a sua história. Então, aí em 2019, dentro da lanchonete, eu tomei uma decisão ali, sabe? Eu tomei uma decisão e eu disse, meu Deus, a partir de hoje, olhando para os céus, cheio de estrela como estava, eu disse, a partir de hoje eu não quero mais estar nesse mundo, servindo a este mundo. A partir de hoje eu quero uma nova história. E dali eu decidi. Eu lembro que eu tinha uma loja e a minha loja ela era de
Vendia short, cropped, Sim. body, porque quando a gente entra na presença, até isso o Senhor faz a gente No mudar. caso, você vendia o que você usava. Isso. Que a gente vende geralmente Isso. o que a gente gosta, né? O nosso gosto. Isso, eu vendia o que eu gostava, né? E eu dei tudo, sabe? Eu me desfiz de tudo. Eu fiquei praticamente sem roupa, né? Eu tomei uma atitude, tomei uma decisão, e aí eu decidi ficar na igreja, que até hoje eu estou lá, né? Não houve mudança, até hoje eu estou. Qual é a igreja que você congrega? Eu congrego na Igreja Apostólica Filhos do Reino. Sim. Sim. Aí eu lembro que eu fui, né? Depois daquele dia eu tomei uma decisão, tirei tudo. É tão provável que até a loja o Senhor me deu a ordem, né, para mudar, pois aquilo que é nosso tem que estar à cara do que somos, né? Tem que estar do jeito que somos. E o Senhor disse que Ele tratou comigo sobre isso, porque você chegar dentro de um estabelecimento e mudar tudo, aonde você já tem clientes, aonde você sabe que você vende, aonde, sabe? E Deus disse, quero tudo mudado. Eu lembro que os manequins, eu metia biquínis neles e o Senhor disse, olhe para isso. Você acha que está da forma e do jeito que eu quero? Né? E por muitas das vezes dentro da palavra o Senhor falava que era para me retirar, porque ali existia deuses, né? Reinando por trás, sabe, trabalhando por trás, e as pessoas que atraía eram só pessoas que não edifica, não vem para somar. Então o Senhor disse, quero tudo novo. Tudo novo. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Porque eu já tenho uma clientela onde todos sabem o produto que eu vendo, as peças que eu vendo. Mas o Senhor, quando chama, o Senhor, quando dá uma direção, Ele dá crescimento. Ele dá crescimento. Existe um processo, mas dentro do processo tem vitória. Ainda dentro do processo tem vitória. E o Senhor, Ele fez eu fazer tudo novo, tanto na minha vida como também na minha loja. E é um caminho, né? É um processo. Quanto mais você obedece, mais o Senhor abençoa. Quanto mais você obedece, mais o Senhor prospera. Quanto mais você obedece, mais o Senhor faz expandir. E hoje eu tenho uma loja de moda evangélica, sim, né? Aonde houve crescimento, aonde às vezes eu passo por pessoas e as pessoas me reconhecem. E isso é muito bom, porque a gente vê que houve crescimento, está tendo crescimento e terá muito mais, que eu já profetizo, né? E então, o Senhor, Ele faz, quando o Senhor, Ele nos dá a ordem para tirar, sabe? Porque às vezes existia ali idolatria, deuses estranhos, altares sendo levantados. Então, tudo isso Deus quer que a gente tire, porque Deus só abençoa onde tem limpeza. Deus só abençoa onde tem purificação. Bia, como é que eu faço na oração? Senhor, limpe, purifique, retire tudo que não te agrada. É sobre um coração quebrantado e entender que é Deus o dono do negócio. Né? E eu lembro que eu tirei todas as minhas peças de roupa que eu tinha do mundo e eu resolvi realmente mudar. E aí foi no começo da pandemia que tudo fechado, eu nova convertida, aí tinha um pessoal que a gente sempre ia para o monte, né? Todos os dias, as igrejas fechadas, no começo da pandemia, e todos os dias a gente estava no monte, Só que a Bia, ela só cantava hinos da harpa. Só louvava hinos da harpa. Lembro-me como hoje. E às vezes a gente ia fazer culto no lar de evangelismo, inclusive de evangelismo. Sim. E aí, na hora que a gente ia louvar, às vezes as pessoas me davam oportunidade para dar uma palavra. E cadê eu saber da palavra? Porque eu não sabia, eu só sabia cantar hino da harpa. Não, mulher, mas dá uma palavra. Aí eu só sabia cantar hino da harpa. Até que o Senhor foi despertando em mim esse desejo. Sim. Né? Foi despertando em mim. E eu disse que na próxima vez que eu fosse para o monte, eu ia subir ao monte com o propósito do dom da palavra. Amém. Eu falei assim no tempo, né, do dom da palavra, que na verdade o dom já estava em mim. É verdade. Só que aí ainda não tinha descobrido, né? Ainda tinha que ser descoberto isso. Né? E aí eu lembro que eu fui para o monte e era uma vigília. E antes de subir o monte, a gente orava embaixo o propósito que você estava fazendo para poder subir, né? Que você Sim. gostaria como um propósito. E eu lembro que eu falei, Senhor, pelo ministério da palavra.
E não deu outra. Quando eu subi, e a madrugada todinha, só clamando praticamente pelo ministério. E quando eu desci, que a gente foi novamente fazer um culto no lar, que eu recebi a oportunidade, agora a Bia passou uns 3 minutos dando uma palavra. Não é sobre nós, né, Bia? Não é sobre nós. E, tipo assim, quanto mais você busca, mais o Senhor dá. Quanto mais você busca, mais o Senhor enche. Entendeu? É porção. É poção. É a porção de obediência, a porção de busca, a porção de entrega. Quanto mais você entrega, mais Ele coloca palavras ao abrir da sua boca, lhe capacita, lhe direciona. E eu lembro que eu dei uma palavra que as pessoas ficaram assim, porque era um ciclo, né, que a gente já tinha das pessoas. E elas olhou assim e disse, olha, desenvolveu. Porque, tipo assim, era acostumada a só ler o versículo e pronto. Né? Não esticava de forma nenhuma. Aí dessa vez não, durou uns 3 minutos. Então, tipo assim, desenvolveu alguma coisa. Até que a gente começou a fazer, e as pessoas me davam oportunidade, né, nos lares. A gente ia evangelizar, eu já liberava um versículo para as pessoas. Não era só entregar o folheto, mas eu também falava. Então, tipo assim, tudo isso foi desenvolvendo. E eu lembro que a primeira vez, quando voltou, né, os cultos nas igrejas, lá na igreja que eu congrego, a pastora me deu a oportunidade. E quando ela me deu a oportunidade, eu falei sobre Ana. E ela ainda não tinha visto que eu estava dando palavra, né? Que eu já estava desenvolvendo ao menos uns 5 minutos, que foi o que durou. E eu dei uma palavra sobre Ana. Foi uns 5 minutos. E, tipo assim, foi longo. Sabe como os 5 minutos parados? Sabe os 5 minutos parados? Tipo assim, foi longo mesmo. E ela olhou assim e disse, nossa. E eu já tinha recebido uma profecia que até dentro da congregação, né, o Senhor iria fazer através da minha vida. Glória. Assim, as pessoas iriam ver eu desenvolvendo, entende? Amém. Porque a Bia, que agora só louvava indo da harpa, agora vai desenvolver no ministério da palavra. E aí foi assim, o Senhor fez. Até que os meus líderes me dando a oportunidade, eu me desenvolvendo. E a primeira vez eu recebi um convite para pregar. Foi lá no Ouro Preto, inclusive. E era num culto do lar. Só que tinham pastores, pessoas mais... E eu tremendo na base, só porque já tinha dado uma saudação de 5 minutos. Sim. As pessoas viram e me convidaram. Meu Deus, como é que me convidam para pregar? Como assim? Aí eu fui, só com a fé, e comecei a pregar sobre Mefibosete. Repeti as palavras mais do que tudo... que é normal, né? Mas ali eu sei que o Senhor, Ele falou comigo, que seria a primeira de muitas. Meu Deus, coisa linda. Seria a primeira de muitas, porque o Senhor era quem me capacitava e o Senhor era quem me levava a vários lugares. Glória. O Senhor continua fazendo, na verdade, essa promessa. E você está aí falando, eu estou aqui emocionada também, porque assim, eu vejo que Deus, Ele usa os humildes. Ele quer usar realmente os fracos, os que não imperfeitos, sabe. O que não sabe nada, o que diz que não sabe de nada, o que não quer viver aquilo. Porque realmente é para a glória dele. Quando você se diz saber muito, a glória não é para Deus, a glória termina sendo para você. Então, quando você entrega ali para o Senhor a sua incapacidade de tudo que você não sabe fazer, e que a gente sabe que só através da vida dele nas nossas vidas é que as coisas começam a fluir. E é o que você está vivendo hoje. Dentro de tudo da sua incapacidade. Verdade, Larissa, porque o Senhor, Ele é quem nos capacita, né? Ele quem nos chama. Por várias vezes as pessoas diziam que eu era missionária, que eu ia ser ungida. Inclusive, ultimamente, né? Na verdade, no domingo, nesse último final de semana, eu fui ungida evangelista, coisa que eu não imaginei, mas eu me lembro de lá do começo, quando eu ainda estava dentro de outra religião, junto com minha mãe, o que as pessoas não diziam, né? Que ela vai ser mãe, que ela vai ser uma pessoa que vai ser a cabeça de dentro dessa religião, mas aí foi aonde o Senhor, Ele disse não, ela vai ser uma evangelista. Ela vai evangelizar a muitos,
ela vai pregar a muitos, vai liberar a palavra de salvação a muitos, pessoas se renderão. Até porque Jesus, quando estava em terra, ele disse que ele nos daria poder e autoridade. Quando Jesus estava em terra, ele disse: vocês vai e vai fazer discípulos. Ou seja, vai ministrar a palavra e outras pessoas serão alcançadas. E desde já eu quero liberar uma palavra aqui para você que está ouvindo, para você que está assistindo. E eu quero te dizer que você não é rótulo que alguém coloca em você. Você não é o que as pessoas andam falando sobre você. Você não vai ser aquilo que alguém disse que você vai ser. Você é o que o Senhor ele já determinou. Existe uma palavra e essa palavra será efetuada, queira alguém ou não. Pois as pessoas ficaram meio que revoltadas, né? Algumas, tipo assim, mas saiu, mas isso e aquilo outro, porque na verdade querem nos prender. Mas o Senhor é aquele que já tem feito grandes coisas nas nossas vidas, antes mesmo da gente saber. Ele já escreveu uma nova história. Isso. E o Senhor nos liberta. Nos liberta. Nós estamos aqui para ser livre nele. Sim. Ser livre no Senhor, que é a melhor coisa. Que é poder viver a paz que excede todas as coisas. Queria falar um pouco sobre as vestes, quando ela falou das vestes. O que é que acontece nas vestes? Muitas vezes a gente usa o nosso corpo para atrair pessoas e coisas. Não é verdade? E a gente não tem esse entendimento. Às vezes a gente usa uma roupa e a gente fala assim, mas o que é que tem? O problema é dele que está olhando, o problema é dela que está olhando. Mas nós estamos fazendo o que o outro peque ao olhar para nós. Não é muito sobre nós, é mais sobre o olhar do outro. Porque a gente faz o outro pecar quando ele olha para nós e sente um desejo, se sente seduzido. Então o pecado ele entra nisso, na nossa vida. Então, que venha aqui essa parte Porque quando a gente fala de vestes, existem vários levantes, né? Assim, as pessoas querem falar qual é o problema de usar, qual é o problema de fazer. Mas a gente tem que entender que nós levantamos o olhar do outro para nós, para o nosso corpo. E nós precisamos ter outro entendimento. O nosso corpo não é nosso. Ele é templo do Espírito Santo. Então, imagina só, o seu corpo, templo do Espírito Santo, o Senhor habitando em você e você totalmente exposta, totalmente exposto, vulnerável, para que as pessoas olhem para você e lance sentimentos e pensamentos ruins, porque a gente carrega aquilo ali. Muitas vezes as pessoas não entendem isso, que não é somente você não poder usar roupa. É sobre o que você está despertando nas pessoas que estão ao seu redor. Que fique claro isso aqui para todos nós que estamos escutando. E para mim mesma e para a gente, né, Bia? Porque assim, a gente também passou por isso. Sim. Por essas vendas caindo dos nossos olhos que às vezes a gente não entende. Mas só através da presença de Deus que a gente começa a entender o que sim e o que não. E Ele mesmo começa a nos constranger. Como você falou. Verdade. Você começou a ser constrangida ali, né? Isso, porque na verdade as peças que eu usava era extravagante. E o mundo e o ciclo que eu vivia era aquele ciclo tipo assim, se veste um short não é crente. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, e era uma coisa que era como se fosse uma adoração que eu fazia, sabe? Então eu precisava ser a luz do mundo, porque Jesus disse que nós somos a luz do mundo e sal da terra. Não é que você não pode usar um short, sabe? Você pode, mas se você sabe que o seu testemunho também condiz com a sua roupa, no ambiente que você mora, sabe? E principalmente eu, porque quando eu decidi me posicionar verdadeiramente, eu entendi que a minha casa precisava ver Jesus em mim. Então, tipo, a roupa era uma forma também de ser retirada. Os shorts, os croppeds. Existia uma idolatria ali, no seu próprio corpo. Isso. Então, eu precisava retirar, porque aquela idolatria ali fazia com que as pessoas olhassem. E se a Bia estava posicionada, eu precisava ser diferente dentro da minha casa, sabe? Não somente não falar, mas também na roupa que veste, na fala,
tenho andado. E a gente sabe que dentro da nossa casa é o lugar mais difícil. Né? Isso. Se realmente mostrar a diferença. E era onde eu mais temia. Porque as pessoas sabiam o ponto fraco da Bia, as pessoas viam onde a Bia errava, Então, as pessoas sabem onde a gente fraqueja. E aí é onde que elas querem cutucar. Não é que você seja errada, esteja pecando e vestir um short. Mas se você sabe que o Espírito Santo não quer você de short, você não vai vestir Isso. short. E o Senhor, eu percebo isso, que o Espírito Santo, ele cobra cada um de uma forma individual. Tem vez que o que para mim é besteira, que para mim eu não uso aquilo ali de malícia, você pode usar. Pode ser que seja você já use no seu inconsciente. E, ao contrário também, o que para vocês não seja, para mim seja. Então, ele cobra cada um de uma maneira diferente, de acordo com o que você está querendo causar, não só nos outros, mas em você mesma. Como você usa aquilo ali de artifício para chamar atenção, para fazer... É sobre o sentir, né? Isso, a intuição, isso. a intenção. Para que você está fazendo? Entendeu? Qual é a intuição, a intenção, na verdade, que você está querendo, entendeu? Então, tipo, a intenção, ela fala muito, né? E é isso que o Senhor, ele olha primeiro, o nosso coração, a nossa intenção, por que está fazendo isso. E se não edifica, não faça. É verdade. Né? Se não soma, não faça. E você, Bia, você comentou comigo que depois da sua conversão, 2 irmãs suas também agora já servem ao Senhor. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, porque nós temos uma promessa que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. E que as pessoas precisam entender que primeiro vai ser por você e depois a sua casa será alcançada. E a gente precisa ter pulso firme, pulso forte, para viver os planos de Deus. Queria que você falasse um pouco sobre essas conversões. Então, a minha irmã mais nova, que era assim a mais difícil, vamos se dizer, porque ela era de dentro, né? Eu vim primeiro para o Senhor, só que ela continuou indo com a minha mãe. Ela era aquele tipo de pessoa que ela tinha orgulho da religião que ela tinha orgulho de quem ela era filha, né, que muitos diziam. Sim. Então, tipo assim, deuses estavam ali influenciando, frequenciando a vida dela, e ela era uma pessoa que tinha um coração endurecido para a palavra, sabe, até certo momento. Sim. E eu lembro que uma vez, em uma quarta-feira, eu fui pregar. E eu no quarto, procurando lá a roupa para me arrumar, e ela estava assim por trás, e eu vi ela meio que oprimida dentro do quarto. Eu perguntei para ela: Carla, você não quer não ir para o culto hoje? Vamos comigo? E ela, mexendo no celular, de cabeça baixa, ela levantou e disse: tá certo, mas eu não vou de vestido não. Eu disse: minha filha, você pode ir de short, quanto mais de vestido. Porque assim como eu me vestia, ela também se vestia, né? Sim. De uma forma totalmente... Eu disse: minha filha, o que importa é que você vá para o culto, porque para mim já é uma grande vitória. Assim como para muitas pessoas, só de um familiar estar indo para o culto já é uma grande vitória, ouvir a palavra. Pois a palavra, quando ela entra, ela penetra, ela tem que fazer efeito, né? Ela não volta atrás, ela não volta vazia. Então, eu fiz o convite e ela foi. E naquele dia que eu ministrei, eu lembro que o Senhor falou com ela, né, fazendo um trabalho assim de libertação também na vida dela, pois ela vivia oprimida, acredito que os próprios, né, deuses, sim, oprimindo ela. E ela chorou, Deus falou, repreendeu o espírito da morte, só que naquele dia ela ainda não tinha aceitado Jesus, foi numa quarta. Quando foi no sábado, eu ficava na consagração e no círculo de oração lá na igreja que eu congrego. E um colega nosso ia ministrar no círculo de oração em outra igreja. Só que ele foi com a gente na quarta. Então, ele estava sabendo do envolvimento dela, eu falei sobre ela. E ele disse assim para mim: pergunte a Carla, sua irmã, se ela não quer ir comigo. E aí eu perguntei, ela disse que ia e foi. E eu fui para a igreja que eu também dirigia, né? O círculo de oração. Quando eu cheguei do círculo de oração da igreja que eu congrego, ele chegou e me deu a notícia: a tua irmã aceitou Jesus. Glória a Deus. E é interessante que ela era tão firme na religião que ela servia antes, que certa vez numa mesa,
na mesa lá de casa, ela olhou para mim, a gente debateu sobre algo e ela disse: homem, vai-se embora para o teu monte. E tu lembra que eu disse que eu vivia todos os dias praticamente no monte? Sim. E ela disse: vai-se embora para o teu monte. Só que quando ela se converteu, ela começou a pegar o mesmo ramo que eu, todos os dias monte. Mesmo ritmo. Mesmo ritmo. E aí, quando eu lembro que eu fui para a consagração, chegou um certo sábado, eu fui para a consagração, círculo de oração, e quando foi à noite eu fui ministrar. E depois de eu ministrar, no sábado tinha vigília no monte, né? E ela perguntou, né? Quando eu cheguei do culto à noite, ela disse: Bia, vai hoje para o monte? Aí eu disse: rapaz, hoje não, porque eu estou muito cansada. Hoje não tem como. E quando eu falei isso, na hora o Senhor me fez lembrar, né, que antes ela rejeitava e dizia: vai-se embora para o teu monte. E o Senhor disse: tu lembra que antes ela rejeitava e agora é ela quem te chama para ir para o monte? É o Senhor nos dizendo, né, que Ele faz a mente das pessoas mudarem, o comportamento das pessoas mudarem. Porque, na verdade, quando Jesus entra com salvação, Ele entra para mudar o cenário. Aquele que não queria, agora passa a querer. Aquele que você adula chamando para ir para um culto, para ir para o monte, que não quer, o Senhor faz tornar a querer. Então, tipo, o Senhor é libertação. O Senhor é salvação. Ele pode quebrar as cadeias, Ele pode quebrar as correntes. Eu me lembro quando Jesus ele pisa na cidade de Gadara. O homem cheio de legião se prostra diante de Jesus. Quando ele se prostra diante de Jesus, é ele reconhecendo a soberania de quem está ali. E não tem grilhões, não tem cadeias, não tem prisões, não tem legião que possa prender a quem o Senhor quer libertar. E se ele quis libertar, é porque ele precisa ser glorificado dentro da história do ser humano. É por isso que quando aquele homem gadareno ele diz que quer ir com Jesus, Jesus diz: não, fica aí, porque ele precisava ser testemunha viva de que Jesus pode fazer o milagre, a impossibilidade que ninguém ali conseguiu conter, ninguém ali conseguia prender aquele homem, mas aquele que esteve ali fez uma história nova na vida daquele homem. Amém. Testemunha viva, né? E assim Deus fez na vida da minha irmã mais nova, né? A minha irmã mais velha, ela sempre ia para a igreja, mas nunca tomava uma atitude. Até que certa vez a minha pastora via que ela sempre ia, mas nunca tomava uma atitude, chegou nela, e era só isso, eu acredito que estava faltando. Quando a minha pastora falou com ela, ela aceitou Jesus, né? Na verdade, ela já era uma pessoa quebrantada, estava indo, mas ainda não tinha se posicionado. Só que quando o Senhor, Ele chama, está chamado, né? E hoje em dia as duas servem ao Senhor. Glória. E até pessoas que eram de dentro, né, dessa religião que ela era, muitos deram até prazo de validade, né? Ah, quero ver se vai durar, quero ver se vai estar. Assim como na minha vida, sim, porque eu lembro que certa vez a minha mãe disse que queria ver quando chegasse carnaval, porque eu já tinha me desviado antes, e eu disse: mãe, passei Natal na presença de Deus, quanto mais carnaval, vou passar também. E passei, né? Até hoje estamos aqui dando glória a Deus misturado com aleluia. Glória a Deus. Assim a minha irmã também. Então as duas hoje em dia servem ao Senhor, para a glória dele. Glória a Deus. E eu acho engraçado que tem gente que vê a gente indo para a presença do Senhor, não se alegra e às vezes fica só esperando uma certa queda, com certeza, uma certa desistência. Mas não sabe essas pessoas como é bom estar na presença de Deus. Às vezes a gente pode até cair, às vezes pode até esmorecer, mas quem conhece esse amor, o amor de Deus, o amor do nosso Pai, a gente não tem como permanecer fora dessa presença. A gente não consegue, na verdade. A gente não tem explicação, porque Ele é cura, Ele é salvação, Ele é restauração. Ele tem um lugar todo especial na nossa vida, né? Um local que ninguém pode ocupar esse espaço. Ninguém. É que nem diz o louvor, né? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue. Sabe viver, é verdade. Eita, coisa boa, Bia, ter você aqui. Não sabia eu que o seu testemunho seria tão edificante para mim, de estar lhe escutando aqui. Eu tenho certeza que para todos que estão em casa te escutando, que na verdade seu testemunho é um testemunho de libertação, e para que nós venhamos a ser libertados, nós também temos que querer,
porque nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio está conosco. Nós temos que querer e entender o que agrada e o que não agrada ao coração do Senhor, né, Bia? Bia, eu queria que você falasse um pouco. O que você acredita que foi mais restaurado em você depois dessa transformação? O que você sente que foi mais restaurado na sua vida? É uma grande porção, né? Na verdade, eu hoje me vejo outra pessoa, né? Pessoas que me conheceu antes diz como eu estou mudada. Então, é frutos do Espírito, né? Sim. Quanto mais você dá lugar ao Senhor, mais frutos dele você exala. E aonde eu mais fui restaurado, eu acredito que na minha vida espiritual. Na minha vida espiritual, pelos altares serem quebrados, pelas prisões que tinha, sabe, que me aprisionava, serem quebradas através da oração, pois a oração ela traz essa quebra, né, onde a gente, por mais que tenha aceitado Jesus, a gente se sente mais livre depois da oração. Então, eu acredito que a minha vida espiritual, a financeira também, eu vi um ábrite do Senhor, um ábrite. Então, são áreas que o Senhor ele tem trabalhado e tem restaurado, pois hoje a Bia, a Beatriz, é uma outra pessoa totalmente, né, diferente. Glória a Deus. E como é olhar para trás assim, Bia? Olhar para a Bia de lá de trás e ver a Bia hoje. Como é que você se sente assim, olhando? Eu nem imaginava, né? Eu não imaginava real. Se alguém falasse, se chegasse e falasse, olha, daqui a tantos anos você vai ver isso, você nem imaginaria. Não imaginaria, de forma E até nenhuma. desacreditaria, né? Falaria que era mentira, não é assim que acontece na nossa vida. Tipo assim, você fica desacreditada. Como assim eu? Né? Eu ministrar a palavra, eu nunca imaginei isso na minha vida. Nunca imaginei. Eu achava até que eu ia ser cantora. Eu acho que eu vou ser cantora. Então, o Senhor, ele faz infinitamente mais, né? Hoje eu vejo pessoas olharem e até se confundem. Ficam embaraçadas, na verdade, né? Tipo, como? Sim. Como? E eu lembro que certa vez alguém disse assim, eita, dessa forma sim, porque vê a gente crescendo, eu falo até financeiro e tal, ver o Senhor abençoando, na verdade, diz assim, agora eu vou ser crente para ter, para possuir, né? Que na verdade a prosperidade ela é apenas uma consequência da obediência. Né? A gente não devemos buscar ao Senhor pela prosperidade. A gente busca o Senhor com obediência e entendendo que Ele é o nosso Pai e que somos devedores de ser obediente a Ele. E isso, o restante é consequência. Buscai primeiro o reino dos céus, que as demais coisas vai ser acrescentada. Então, vai ser consequência da obediência. Aí o Senhor dá crescimento, aí o Senhor faz prosperar. Aonde colocar a planta dos pés, a terra é tua. Entende? Porque para o Senhor dizer para Josué que aonde ele pisasse a terra seria dele, primeiro o Senhor disse, medita na palavra, medita no livro dessa lei, porque com ela você vai chegar lá, entendeu? Com ela, meditando na palavra, se esforçando, tendo bom ânimo, a gente só encontra força na palavra. A gente só se levanta meditando na palavra. Quando o Senhor diz, levanta-te, entende? Então, tudo isso existe na palavra. Então, através da palavra, a gente encontra o caminho. E se a gente estiver alinhado com ela, o Senhor faz a gente tomar de posse das terras. Porque eu creio que Ele tem terras para as nossas vidas. E Ele ainda diz mais, né? Quando Josué chega lá para entrar na terra, ele fala o quê? Tira as sandálias. Isso. Para entrar na terra, porque a terra é santa. A sandália estava suja no meio do caminho. Ainda tinha sujeira. Mas tira as sandálias porque a terra que tu vai entrar é a terra santa. Muitas vezes a gente não entende isso. Como você falou agora sobre as prosperidades. Que para viver as promessas do Senhor nós temos que ser obedientes. E tem muita gente deixando de entrar na terra prometida. Porque não obedece. Porque não obedece. Porque quer fazer do seu jeito. Porque se acha Deus. Porque quer viver de impulsos, porque não consulta o Senhor para o que vai fazer. E o Senhor não deseja, né? O nosso guia é Ele e a palavra, meditar na palavra. E é isso mesmo.
Aqui é um espaçozinho para você honrar pessoas que você ama, porque assim, nessa caminhada a gente precisa de pessoas. Depender, a gente só depende de Deus, mas a gente precisa de pessoas. E para a gente chegar onde nós estamos hoje, aqui, no Geradas para o Milagre, trazendo esse testemunho, a gente já passou por muita coisa. E teve pessoas que esteve ao nosso lado, né? Orando por nós, pagando preço, nos ajudando. Porque, olha, quando Deus nos coloca na dependência dele, ele cuida da gente com tanto carinho. Ele levanta pessoas, né, Bia, para cuidar da gente em tudo. No financeiro, no espiritual, no físico, tudo, tudo, tudo. Então, fique à vontade aqui para você honrar pessoas que te ajudaram, ajudaram a Bia, que saiu daquela situação, toda que você vivia presa, para hoje se tornar um evangelista do Senhor. Eu quero louvar ao Senhor, né? Primeiramente, pela vida dos meus pais, Amém. né? Porque são as autoridades sobre a minha vida. Louvo muito a Deus também pela vida da missionária Catiane, né? Que eu lembro que ela também foi instrumento do Senhor, né? Para oração, principalmente para Deus me levar, para o Senhor me chamar, né? Para me ir para a presença dele. Quero louvar a Deus pela vida da minha irmã, Ana Maria, né? Que inclusive ela é tipo uma fonte, né, na minha vida, em todos os sentidos que você imaginar. Ela é uma pessoa muito especial para a minha vida. Quero louvar ao Senhor pela vida da minha liderança, né? São meus pais espirituais, pastora Sandra Elma, pastor Manuel, que Deus abençoe. E louvar a Deus pela vida de todos que oram, né? Porque na verdade tem gente que ora e a gente nem sabe, nem imagina que ora. Quero louvar a Deus pela vida de todos que estão ao meu redor. Minha família, né? Deus abençoe. Amém. Como é bom essas pessoas que Deus levanta para caminhar conosco. A gente sente o cuidado e o amor do Senhor, porque sozinho a gente não consegue chegar muito longe, não. Sem essas pessoas que o Senhor levanta para nos cuidar, e principalmente espiritualmente, né, Bia? Assim, Verdade. porque tem coisas que a gente às vezes nem sabe o que está vivendo, e Deus levanta outras pessoas espiritualmente que têm mais sabedoria, mais discernimento para nos ajudar e nos guiar. Glorifico o nome do Senhor por todos os seus amigos, pela sua família, porque sem eles você não estaria aqui, eu tenho certeza disso. O que você entende hoje sobre o seu propósito de vida? O Geradas para o Milagre, ele tem esse intuito, fazer com que nós venhamos aqui, a gente abre esse espaço para mulheres contar as histórias dela, para que pessoas que estejam em casa sejam despertadas sobre o seu propósito, despertadas sobre a sua missão. Porque quando Deus ele nos capacita e nos entrega um testemunho, faz um milagre na nossa vida, esse já é um dos nossos propósitos. Abrir a boca e falar aquilo que ele fez nas nossas vidas. E ajudar pessoas. Mas nós, cada um tem um propósito, algo mais específico, algo que arde no coração. Queria que você falasse um pouco sobre o seu propósito de vida. O que você entende hoje sobre o seu propósito? Eu acredito que o meu propósito de vida seja alcançar vidas. Amém. Alcançar vidas, alcançar pessoas, alcançar almas, né? Até porque o Senhor nos chamou para isso. E fazer discípulos e principalmente gerar frutos do Espírito, né? Acredito que esse é o propósito. Até porque para que eu tenha uma vida se não é para fazer transbordar sobre a vida de outros? Para que eu quero tanto de Deus se não é para me transbordar na vida de outros? Então, o propósito de vida é transbordar para que outros também alcancem, para que outros também sejam edificados, para que outros também sejam uma bênção de Deus, né? Amém. Glória Através da nossa vida, através do nosso testemunho. Amém. Glória a Deus por tudo. Bia, queria que você deixasse um versículo, uma passagem, uma palavra, o que você sentiu no seu coração. O conselho de hoje é que você se posicione em oração, se posicione em conduta, se posicione para retirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor, acreditando que só Jesus tem palavra de vida eterna, acreditando que só Jesus é o caminho, não há para onde fugir, não tem direita, não tem esquerda,
O Senhor é o caminho e sempre será. Por mais que você queira bater cabeça, queira correr, queira fugir, não tem outra saída, somente o Senhor. Eu lembro quando o Senhor ele falou para Jeremias, dizendo que ele iria profetizar a nação de Judá, a nação que era, sabe, dele também. Não era povo inimigo que o Senhor estava dizendo que iria usar Jeremias, era povo dele mesmo. E a gente sabe que é difícil a gente profetizar, principalmente repreensão, principalmente juízo, como o Senhor já tinha preparado, né? E para pessoas que são da mesma nação. Só que o Senhor, quando Ele chama, Ele coloca palavras ao abrir da boca, Ele capacita. E o Senhor não deu outra direção a Jeremias, o Senhor não deu outra escolha. Porque no versículo de número 17 do livro de Jeremias, capítulo de número 1, o Senhor vai dizer para Jeremias, se tu não fizer o que eu estou te mandando fazer, tu vai passar vergonha no meio dela, ou seja, no meio das nações. O Senhor estava dizendo, eu não te dou outra escolha, Jeremias. Ou tu obedece, ou tu obedece. Ou você faz, ou você faz. Porque com Deus não tem para onde você fugir. Você pode querer ir para qualquer lugar, mas só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então não existe outro caminho. Vem para Jesus, porque o Senhor é aquele que tem, né, principalmente salvação. Que às vezes a gente é tão focado nas coisas terrenas, esquecemos que a nossa alma é o mais importante. Amém, 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 amém. E Jeremias era totalmente incapaz aos olhos humanos, totalmente fora da caixa, vamos dizer assim. Ele não queria também. Isso. Ele não queria. Ele se achava pequeno, ele não achava... Não passou de uma criança. Uma criança ali, não sabia nem falar, mas o Senhor queria usar Jeremias. Ele que falaria através da vida de Jeremias, da boca de Jeremias, né? Coisa linda da parte de Deus. Gente, que testemunho edificante, que história para a gente ter noção que para Deus nada é impossível. Agindo Ele, quem impedirá? Ninguém impedirá. Quando o Senhor tem algo na nossa vida, algo para a nossa história, nós iremos viver a totalidade da promessa. Se Deus te prometeu algo, se Deus te cumpriu, se Deus falou que vai acontecer, permaneça, porque você e a sua casa servirão ao Senhor. Não desista. Bia, quero te agradecer por esse ato de coragem de estar aqui conosco, contando um pouco sobre a sua história, falando sobre a Bia, falando sobre esse testemunho. Eu tenho certeza, eu declaro em nome de Jesus que o seu testemunho alcançará muitas vidas e que muita gente vai entender que vive numa prisão, muitas vezes estar preso ali em uma situação e não sabe como sair, mas que você entenda neste dia de hoje que Jesus é o único caminho para a sua vida. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Eu que agradeço, Larissa. O prazer foi todo meu de estar no Geradas para o Milagre. Que o Senhor continue abençoando a você e todos os envolvidos, né? Pois acreditamos que haverá crescimento, prosperidade. Amém. E eu já libero a palavra, né? Que haverá Amém. Crescimento, Amém. Não somente aqui, mas vai se expandir. Amém. O Senhor certa vez disse para Jerusalém, no livro de Isaías 54, alargue as tendas, Aleluia. Aumente as barracas Glória e firme bem as estacas. Amém. Porque você vai estender para a direita e para a esquerda. Isso é uma promessa para um povo que não estava vendo nada. Amém. Estava vendo tudo escasso. Mas o Senhor disse, eu tenho crescimento para vocês. E eu libero a palavra neste Amém. Lugar sobre a sua vida. Amém. Porque o que está em você é o que vai expandir. Aleluia. Haverá crescimento. Deus é Deus que sopra. Aleluia. Você crê nisso? Creio. Deus é Deus que sopra. Aleluia. E quando Ele sopra, não tem quem abafe. Porque tem gente que quer abafar, mas o Senhor está dizendo, eu tenho crescimento. Aleluia. Haverá crescimento. É uma ordem. Sabe o que é uma ordem? O povo de Jerusalém estava olhando e estava dizendo assim, as nossas terras parece que não fluem. As nossas terras estão com as plantações pretas. Mas o Senhor disse, vai frutificar. Amém.
mas o Senhor disse vai crescer. Aleluia. Mas o Senhor disse vai estender as fronteiras. Enquanto alguém está dizendo vai ficar só em Maceió, o Senhor está dizendo os estados espera. Aleluia. Labaia súbria de camanto da gás. Enquanto alguém diz assim, vai ficar só nisso, o Senhor está dizendo, os estados espera. E enquanto tu está com a mão direita levantada, o Senhor está dizendo também há uma bandeira sobre as tuas mãos. Sobre essa mão direita há uma bandeira. E Ele está dizendo, é você quem vai estender. Estende assim para a direita e para a esquerda, a mão direita. Daraia súbria de camanto da gás. E comece a contemplar que eu sopro o nome, eu sopro o crescimento, eu faço ter abundância, haverá frutos do Senhor, porque o Senhor está dizendo, espera os testemunhos que serão contados por causa destes testemunhos que tu traz aqui. Pessoas irão testificar o quanto falaram com elas, porque o Senhor terá crescimento, dará crescimento. Receba esse versículo em nome de Jesus Cristo, porque não ficará só aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. É a confirmação da parte do Senhor Glória a Deus. para edificar a sua fé, porque Deus realmente tem levantado pessoas para falar sobre esse tempo, e eu creio que não é sobre nós, né, minha irmã? É sobre o que Ele deseja fazer através das nossas vidas. E te agradeço demais. Estou muito feliz Amém. por tudo. E eu creio que grandes coisas o Senhor ainda irá fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Sim, seja. Amém? Deus abençoe. Aqui, minha gente, todo dia é algo diferente. Deus tem se apresentado de uma maneira linda e especial, de uma maneira edificante. Eu sou louvo e agradeço ao Senhor por tudo, porque Ele nos confirma. Todas as pessoas que vêm aqui, que sentam aqui nessa cadeira, é Ele mesmo que fala. E Ele confirma através das nossas vidas, quando a gente conversa. Então, é tudo feito com muito direcionamento, com muita oração, porque é o Senhor que deseja fazer. Amém? Muito obrigada para você que ficou até o final. Quero pedir que você vá lá no nosso Instagram, @geradas-para-o-milagre. Segue a gente, lá no nosso Instagram também vai estar seguindo todos os nossos parceiros, patrocinadores. Seguem lá, conhece o serviço deles. Quero pedir para você se inscrever também no canal, curtir, enviar para mais uma pessoa. Esteja conosco aqui nesse momento, segura nas nossas mãos, acredita nesse projeto, porque eu creio que o Senhor está fazendo algo novo e sobrenatural. E até a próxima, se Deus quiser.